Amém, gente? Você está aqui? Diga assim comigo, eu faço parte de um povo que ama. Amém? Eu quero pregar sobre gente que ama. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Depois nós vamos para o capítulo 15. Depois nós vamos para Mateus. Nós somos o povo que une. Nós somos o povo da convergência. Nós somos o povo do ajuste, irmão. O apóstolo Paulo fala que sobre nós há um ministério da reconciliação. Nós não somos o povo da confusão. Nós não somos o povo da contenda. Nós somos um povo posicionado, mas nós não somos um povo inimigo. Nós somos um povo que acreditamos no nosso ideal. Mas o nosso ponto de convergência, o que nos une é maior do que nos separa, o ponto de convergência é o amor. A bandeira sobre nós é o amor. Não é porque eu não concordo com alguém que eu não amo. A maturidade mostra que eu posso não aceitar o que o outro aceita, mas eu continuo amando, porque o amor vem de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos celebrar isso dentro de nós, dos nossos interiores, na nossa vida, e deixar isso ir para fora. Nós somos um povo que ama. Eu não necessariamente preciso concordar com tudo, com o que se faz. Eu não necessariamente preciso aceitar tudo o que se faz, mas porque eu amo, eu tento estar junto. Eu profetizo, eu amo, eu abençoo. Eu não oro por aqui, eu oro por aqui. Pelo Espírito eu consigo amar. Porque o amor vem de Deus, porque Deus é amor. O maior atributo de Deus, irmãos, é amor. Deus é amor. E Deus não está amando. Deus é amor. Amém? Você crê nisso? Nós somos um povo que ama. O Evangelho é fruto de amor. Nós somos amados por Deus e levantados para amar alguém. E amar, irmão, nós vamos aprender isso, que é um requisito de autoridade espiritual. Você não tem como exercer autoridade espiritual se não for por intermédio do amor. Senão não entra na questão de autoridade, entra na questão de autoritarismo. Entra naquela questão de não uma conquista conquistada, mas uma conquista imposta. Então, quando a igreja se posiciona, quando a igreja luta, não é porque a igreja está agressiva, pelo contrário, a igreja está protegendo o filho que ela ama. E uma das coisas mais lindas da maturidade é celebrar as diferenças. Porque agora imagine, irmão, se todos nós fôssemos iguais, vestíssemos iguais, pensássemos iguais, tivéssemos fisionomias iguais, não ia ter graça. A graça da gente está na diferença. Pensa nisso. Por isso que o Senhor deixa bem claro que há uma diferença muito grande entre a palavra uniformidade e a palavra unidade. O Senhor nos chamou para andar em unidade, não para ser uniforme. Igreja não é lugar de gente uniforme. A igreja é o único lugar da sociedade que todo mundo se reúne no mesmo lugar e pode estar no mesmo ambiente adorando e louvando a Deus. Os hospitais não são assim. Não é qualquer hospital que você pode ser atendido. Você não tem um convênio, tem um tipo de hospital que você pode entrar. Lojas de roupa é assim. Não é qualquer roupa que o teu salário que você consegue comprar. Não é toda loja. Tem lojas que estão adequadas ao teu perfil. Não é qualquer limite de cartão de crédito que você tem. O banco vai te liberar de acordo com o que você pode ter de limite. Não é qualquer carro que você pode ter, qualquer viagem que você pode ter. Mas você percebe que a igreja é o lugar onde senta junto o rico e o pobre, o branco e o negro, o heterossexual e o homossexual. Todos sentam juntos numa igreja, numa comunidade. Por quê? Porque ela é a comunidade do amor. É óbvio, irmão, que as diferenças, os pecados, eles precisam ser acertados. Mas quem vai nos acertar é o Espírito Santo. É Deus que vai trabalhar. É Deus que vai mostrar. É óbvio que nós amamos o pecador, não amamos o pecado. Mas para nós vermos o pecador transformado do seu pecado, onde ele tem que estar? Na comunidade dos santos. A comunidade dos santos santifica o pecador. Por isso nós somos gente que ama. Nós não podemos tornar uma igreja exclusiva, é uma igreja inclusiva. Se tem alguém que está passando um problema, alguém que está lá na sarjeta, alguém que está num problema, levanta ele, traz para a igreja. Alguém que está enfrentando uma dificuldade, problema emocional, espiritual, financeiro, familiar, relacionamento, traz para a igreja.
A igreja é o lugar onde as pessoas são amadas, onde as pessoas amam, onde as pessoas são bem-vindas, são acolhidas, onde as pessoas são protegidas pela palavra. A igreja é um lugar onde a comunidade todos estão reunidos. Você está feliz? Diga amém. Amém. João capítulo 13. Jesus pegou toda a lei lá do tempo das leis e disse assim, João capítulo 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amei. Parece uma redundância, mas Jesus repete. Porque toda vez que Jesus repete uma verdade, é porque aquela verdade precisa ser gerada dentro de nós. Que vos ameis uns aos outros, irmãos. Nós somos gente que ama, irmãos. É óbvio que a gente vai pensar diferente de alguém. Infelizmente, tem gente que é tapado mesmo, não está enganado com muitas coisas, mas eu vou brigar. Eu tenho que amar. O que eu posso fazer? Que vos ameis uns aos outros. E aquele negócio, né? Antes, como a gente lia os mandamentos, presta atenção nos mandamentos das tábuas da lei. Dizia assim, ó, ame a Deus acima de todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, peraí, se eu não me amo, eu não preciso amar a Maria Lúcia. Porque se eu amo meu próximo como a ti mesmo, ou seja, é o padrão espelho que vai determinar como eu amo ela. Agora o Senhor está falando ao contrário. O Senhor está falando, independente do amor que você tem por você, você tem que amar a pessoa como eu amei você. Você percebe que o padrão aumentou? Tem gente que diz assim, a graça veio para facilitar tudo. A graça veio para endireitar tudo, irmãos. Você tem que amar o próximo agora, não mais como você se ama, mas como o Senhor te amou. Olha o padrão, aumentou. O nível de excelência aumentou. E ele diz aqui, nisto vós todos conhecerão que sois meus discípulos. Olha como é interessante. Se vos amardes uns aos outros. Então assim, irmãos, você quer fazer discípulo? Você quer ter autoridade espiritual, evangelizar, abençoar alguém? É pelo amor. Se você amar, você vai ter credenciais de discípulo. Pensa nisso. Olha, irmãos, quando eu vou para a Bíblia, eu vejo claramente que Jesus não mandou a gente fazer muita coisa que a gente faz. Por exemplo, tem muita gente querendo levar membros para a igreja. Nós temos que levar pessoas para ser discípulos de Jesus. Membro da igreja é uma consequência. Agora tem pessoas que querem fazer coisas de forma errada. E o Senhor está dizendo aqui, vocês precisam fazer discipulado. Mateus 28, 18 e 19 diz que o Senhor nos chamou para discipular as nações. E a palavra nações tem tudo a ver com etnia. Povos, não tem a ver com nações no sentido de países, povos. Você foi levantado para evangelizar povos. É óbvio, se esses povos forem países, tudo bem, mas não confunda a palavra nações só com países, elas são etnias. O que eu quero te mostrar? Onde existe um povo, existe um discipulador. E é isso que a igreja tem que aprender depois desse período eleitoral. Talvez a gente está vivendo tanta afronta de valores e princípios, irmãos, aqui falo eu, porque a igreja parou de discipular. Porque quando a igreja discipula, quando a igreja prega, a pregação tem poder de transformar pessoas. Mas o que a igreja por muitos anos fez, até falei numa das lives, demonizou muita coisa. O que a gente demonizou, irmão? Quando a gente ouve falar sobre sexualidade na igreja. A igreja não tem que tocar nisso. Quando a igreja falava sobre política, não, política é do diabo. É aquele negócio, a igreja demonizou e o diabo falou, obrigado, é o que eu queria mesmo, eu queria ser o autor dessa pauta. Hoje a igreja está lutando para quê? Para tirar da mão do diabo uma pauta que nós demos para ele, mas no nome de Jesus nós vamos restituir. Porque é melhor, irmãos, a igreja dar direcionamento, falar sobre os temas, do que o mundo falar sobre os temas. E é tempo da igreja ser alguém que venha discipular nações. Nós temos que liberar uma palavra de autoridade para as nações. Esse é o tempo da igreja, irmãos. Diga amém. Você crê nisso ou não crê? João capítulo 15, um pouquinho à frente.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Mas olha o que ele diz no versículo 9, preste atenção no texto. Como o Pai me amou, eu também amei a vocês. Olha que amor tremendo, irmãos. Como? Ou seja, da mesma medida, da mesma forma, da mesma intensidade, como o Pai me amou, eu amei vocês. Permanecei no meu... Irmãos, permaneça no amor. Permaneça no amor. Permaneça no amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento, olha que interessante, é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novamente, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha, dar, se doar, é a característica do cristão. Amém? Vamos lá para Mateus, volte um pouquinho comigo, Mateus 9. Mateus 9, 35. Que coisa poderosa, irmãos. Eu estou muito impactado e movido nessa palavra. Eu sei que a igreja é a comunidade do amor. A igreja é a comunidade de Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, na sinagoga deles, pregando, 2, o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades, 3, e moléstias entre o povo. 3 ações que Deus vai te dar quando você viver debaixo do amor de Deus. Curar, pregar, ensinar, pregar e curar. E olha Jesus, versículo 36, e vendo a multidão, Jesus separa 3 fases, 3 níveis de relacionamento com ele. Eu já ensinei isso para vocês. Multidão, discípulos e ovelha. Multidão, ovelha e discípulo, na realidade. Você vê que Jesus fala muito sobre discipulado no Evangelho de João. E Jesus foca no discipulado. Discipulado. Aqui Jesus, ele olha com um olhar de graça. E ele não olha só os discípulos ou os que seriam discípulos, mas ele olha quem? A multidão. O que é multidão, irmãos? É um nível de pessoa que não tem tanto relacionamento com Jesus. Ovelha já tem um relacionamento mais próximo. Discípulo é aquele que veste a camisa. Em todas as histórias de Jesus, você vai conseguir discernir esses 3 tipos de níveis de pessoa. E dentro do Evangelho, não é você, Deus que escolhe quem você vai ser, é você que escolhe. Talvez você possa estar aqui na igreja hoje me ouvindo, ou na internet, assistindo o culto, e dizer assim, pastor, eu sou uma multidão. Eu estou ali, mas não estou junto, eu estou ali. Eu recebo um milagre, gosto do ensinamento, simpatizo com a mensagem, gosto das músicas, mas eu estou ali. Talvez você já diga, pastor, eu sou ovelha. Eu estou chegando, estou mais perto, estou mais ali, sinto o cheiro, vivo a essência, dou umas tropeçadas de vez em quando, mas eu estou ali. Mas talvez você possa dizer, pastor, eu quero ser discípulo. Eu quero reproduzir, porque discípulo não é só aquilo que vive, mas é aquele que multiplica o que vive. E qual que é o objetivo de Jesus? Que sejamos discípulos e façamos discípulos. Se você quer ter um nível maior de amor por as pessoas, se envolva em discipulado. Se você quer ser mais impactado pela autoridade de Jesus, seja um discípulo, porque você só dá o que tem. Quanto mais você se envolve com as causas, mais você tem autoridade para falar delas, para viver elas. E aqui Jesus estava dizendo que eu estou vendo as multidões, porque tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que é multidão. E o que é a multidão? Multidão é massa de manobra. Talvez a multidão que ouviu Jesus num dia, no outro dia foi ouvir os fariseus, ir atrás do que convia no momento. A ovelha não, a ovelha ela já segue, né? O discípulo, pelo contrário, o discípulo ele já carrega a mala, ele já vai junto.
ele já está dentro, ele já organiza, ele já faz parte. Ele já é selecionado pelo Mestre. Jesus, quando chama os discípulos, ele escolhe um a um. Ele não manda escolher, não. Ele escolhe. Ele fala, você, vem andar comigo. Porque a partir de agora, que ele falou para Pedro, você vai ser um pescador de alma. Jesus, ele trabalha com pessoas, ele quer trabalhar com você. Se você é uma gente que ama, se prepare para subir de nível. Talvez você possa estar me ouvindo dizendo, pastor, eu acho que eu sou multidão. Até quando você quiser. Eu quero fazer discipulado, eu quero discipular, eu quero entrar, eu quero ganhar pessoas, eu quero me mover pela causa. Eu não quero apenas ir para uma igreja, eu quero pertencer a uma igreja. Quero pertencer ao reino de Deus. E Jesus viu esse povo e ele teve grande, qual que diz na tua palavra? Compaixão. Olha aí, irmãos. O que é grande compaixão? Não é ver, mas é sentir. Porque tem coisas que você vê e não sente. Tem coisas que você vê que dói lá dentro. Sim ou não? Sim ou não, gente? O que é essa coisa que dói lá dentro? Uma coisa que te toca. Tem pessoas que se movem. Por exemplo, se você vê uma criança passando necessidade. Tem gente que... é uma criança, é mais uma. Na rua de baixo tinha outra. Mas tem gente que quando vê uma criança passando necessidade, dá uma pancada aqui. Sim ou não? Se você sentiu já essa pancada agora, é porque você tem compaixão por criança. Talvez Deus vai te dar autoridade nessa área. Quando você vê jovens perdidos, tem gente que vê e fala, sabe de nada, não sei o que lá, meninada, juventude, assim mesmo. Tem gente que vê um jovem perdido e já sente. Quem já tomou uma bolada no estômago? Esse é mais ou menos o impacto de uma compaixão quando você vê espiritualmente alguém. Move dentro de você um negócio assim. Meu Deus, esses jovens estão perdidos nas drogas. Eles podiam estar na igreja adorando, louvando, eles estão aí nas drogas, fazendo coisa errada, defendendo ideologias erradas, bebendo. Essas adegas hoje em tudo quanto é quarteirão, quantos jovens estão bebendo. Se você sente isso, é porque você tem um chamado para jovem. Talvez você vê um casamento destruído. Tem gente que vê casamento destruído e fala, isso é normal. Uma hora eles se entendem. Ou não, ou separa. Mas tem gente que vê um casamento destruído e tem uma pancada. Fala, meu Deus, e esses filhos, o que vai ser dessa família? Eles precisam se entender, eu preciso ajudar, o que eu posso fazer para socorrer esse casamento? Talvez você tenha um ministério para poder ajudar casais. Tudo aquilo que te impacta é aquilo que te tem autoridade, ou Deus vai te dar autoridade para você ser usado por Deus. Você pode pegar as maiores comunidades, hoje que cuidam de crianças autistas. Vai olhar quem são os líderes. São pais de crianças autistas, que começaram a se mover pela causa dos seus filhos, e tomaram uma pancada espiritual, pancada eu digo impacto espiritual, e começaram a se mover. Hoje são comunidades grandes por causa de uma dor, porque sempre uma dor para um cristão tem que te mover para um propósito. Se você ama, você pode ter certeza disso. As dores que você enfrenta, elas não são apenas um processo, mas elas estão te conduzindo para um propósito. Toda vez que a gente sente um negócio, irmãos, uma dor. Por exemplo, eu quando, também, além de algumas áreas, mas, por exemplo, eu gosto de ajudar as pessoas que têm problemas financeiros. Eu começo já a enxergar a pessoa prosperar antes dela prosperar. Por quê? Porque Deus me deu esse dom. Eu gosto de pregar para líderes, sou filho de pastor, sei a dor da liderança da igreja. Quando eu vejo um filho de pastor sofrendo, um pastor pedindo ajuda, é muito difícil para mim virar as costas e falar, se vira, procura outro. Por quê? Porque é alguma causa que eu vivi. Entende que o amor, irmãos, ele entra como um impacto na sua vida. Você não vai amar, nós temos que amar tudo, é lógico que todos, mas estou falando de uma forma específica, quando Jesus fala sobre compaixão, que quer dizer dor nas entranhas, é como uma gravidez espiritual. Você precisa ter uma gravidez espiritual por alguma coisa.
Porque tem muita gente que vem para a igreja, põe o crachá, afina o instrumento, tal, e aí veste uma roupa de santo. Aí vai, vive o ministério. Peraí, amanhã é segunda-feira. Amanhã eu não vou mexer com isso. Tiro minha roupa de santo, ponho minha roupa de colaborador da empresa, que agora eu vou ser empresário, que agora eu vou ser empregado, agora eu vou ser um profissional. Irmãos, quando você vem para Jesus e entende essa palavra, não existe mais na tua vida o santo e o profano. Você se torna santo. E tudo que é em você é santo. Você é santo aqui, você é santo no ministério, você é santo na empresa, você é santo com seu neto, com seu filho, com a sua mãe, com seu pai, com seu marido, com a tua esposa. Em todo lugar você é santo. E você se move por Deus em todo lugar, porque Deus não trabalha com geografia, Deus trabalha com poder interno. Onde você está, o poder está em você, sim ou não? Mas a questão é, a mente da religião, que eu tenho falado nos últimos domingos, a mente da religião aguarda Jesus voltar. É a mente da religião, não é assim? Eu aprendi isso, irmão. Jesus está voltando, temos que aguardar a vinda dele, viu? Fica aí, fica pronto aí, aguarda a vinda dele. A mente de filho é assim, eu aguardo ele vir, mas enquanto ele não vem, eu vou ganhar vidas para ele. Enquanto ele não vir, eu vou trabalhar para ele. Enquanto ele não vir, eu vou queimar a sola do meu sapato. Nós temos que converter a nossa mente da mente da religião para a mente de filho. Porque quando eu entendo que eu amo, quando eu vivo o amor, eu sou impactado e você recebe essa palavra no teu coração e esse impacto do Espírito Santo na sua vida. A dor na entranha, irmão, é um negócio que você vai sentir e não vai ter como você controlar. Agora as pessoas pensam assim, se abrir um negócio lá para ganhar dinheiro. O crente normal, o religioso pensa isso, eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. O crente filho, ele pensa assim, eu vou abrir um negócio, eu posso até ganhar dinheiro, mas eu quero empregar pessoas, eu quero pregar o evangelho, eu quero fazer ali um lugar de bênção, eu quero me preocupar com as pessoas, eu quero me envolver com as pessoas, eu quero transformar a realidade de pessoas. Essa é a vontade de um crente. Crente pode prosperar? Pode, deve, e tem promessa para isso, mas é a mentalidade da religião que nos impede de entender isso. Como a questão, o cristão e a política. Não, o cristão não deve se misturar com a política. Por quê? Porque você tem a mente ainda como eu tinha, a mente da religiosidade. A mente que santo é só quem se envolve com o ministério, só quem se envolve com dons espirituais. Mas nós temos que entender que não é se envolver com dons, mas é ter os dons para servir o reino e servir o mundo. Tirar a mente, irmão, de santo e profano. Nós somos santos. E seja santo todo o seu modo de viver. Nós somos santos, irmão. E amanhã, segunda-feira, você continua sendo santo. E Deus seja louvado na sua vida em nome de Jesus. Olha que tremendo esse texto. Teve grande compaixão, porque eles estavam desgarrados. É isso, irmão. Você precisa ter esse sentimento, você precisa ter esse impacto. Esse soco, essa bolada na boca do estômago, espiritualmente falando, que te leva a chorar e orar. Porque eles estavam errantes, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas que não têm? Jesus viu a multidão, mas já enxergou eles como ovelha. Você percebe que Jesus quer dar um upgrade na tua vida espiritual? A multidão é multidão. Ovelha tem uma característica, ovelha tem pastor. A palavra pastor é paternidade, é destino, é cuidado. Então Jesus viu a multidão, mas ele já imaginou, Carlinhos, irmãos, aquele povo como ovelha. Mas ele falou, peraí, esse povo é uma multidão, mas eu já imagino eles, Lu, como ovelhas com pastor. Mas qual que era a condição deles? Eles estão como ovelhas sem pastor. O dia que eles tiverem pastor, eles vão se tornar ovelha. Eles têm tudo para ser ovelha, mas não estão como ovelha porque não tem pastor. O dia que tiver pastor, a coisa vai mudar. Aí existem alguns problemas nos dias de hoje, né, irmãos? Gente que não quer Jesus, gente que não quer nada com ele. E tem gente que quer Jesus, mas não quer ser pastoreado. E tem a terceira pessoa, tem a pessoa que se autopastoreia. Pastoreio não é isso, irmão. Pastoreio é coletividade no reino. No reino de Deus sempre tem que ter alguém sobre mim. Sempre tem que ter alguém me cobrindo, alguém orando, alguém me impondo. Alguém que é o meu 0800, que eu peço oração e ora por mim, me cobre, me ajuda, me inspira, me motiva, me ministra, me aconselha, me orienta, me exorta. Esse é o reino.
O isolamento no reino não funciona. Por isso que muitas pessoas elas não conseguem sentir o amor de Deus, porque o amor de Deus não está só em Deus, mas está nos processos de Deus. Quando eu sou ministrado, quando eu sou curado, quando eu sou aconselhado, eu vivo o amor de Deus. Porque quem tem amor se envolve. Agora hoje, essa ideia de se autopastorear está em ascensão, porque o diabo está feliz com essa ideia. E por isso o Brasil hoje vive um negócio terrível, chamados desigrejados. O que é os desigrejados? Pessoas que se autopastoreiam. Estão totalmente enganadas. Estão debaixo de um espírito de encantamento, de engano. Não tem ninguém que abra os olhos delas, porque elas não permitem. E a palavra de Deus diz em Provérbios 18 que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Irmãos, é assim que o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona assim. O reino de Deus não funciona assim. Porque assim qualquer força solta. Mas quando você pega na mão da sua esposa, da sua namorada, do seu namorado, e pega assim, você percebe que existe uma relação mais forte, algo que um entra dentro do outro. É isso que quer dizer compaixão. Entranhas, vamos estar mais perto, vamos se envolver. Eu preciso me envolver com o cuidado de pessoas, mas eu preciso me envolver também em ser cuidado por pessoas. A igreja, quando ela para de se envolver com pessoas, a universidade tem um plano para a juventude. Sabia que há um plano, uma agenda para a nova geração no mundo? A igreja, irmão, se ela ficar só dentro fechada em si, ela vai perder essa próxima geração, irmão. Nós somos gente que ama para influenciar e transformar. Nós somos gente que ama para mudar destino de pessoas. Quando eu tenho lendo esses textos com você, de Jesus, ele tem tudo a ver com o nosso tempo, porque as pessoas estão como ovelhas sem pastor, estão sem paternidade, estão sem conceito. E hoje a gente vive uma ideia de terceirizar, né? Eu não faço, a escola faz por mim. Não faz, não. Papel de pai e mãe é pai e mãe que tem que fazer. Escola nenhuma vai fazer, igreja nenhuma vai fazer. Igreja vai ministrar, a escola vai ensinar, mas quem vai discipular, trazer conceitos é o pai e a mãe em casa. Você pensa, nós como igreja temos acesso, aqui está a Adrianinha, está a Irani, algumas irmãs do infantil, a esposa do Gabriel também faz parte e tal. A gente tem acesso aos seus filhos 2 horas, a Miriam, 4 horas por semana, como igreja. Talvez a escola ela tenha 40 horas semanais, se você põe teu filho em tempo integral. E você, como pai e mãe? Então, as pregações que eu estou trazendo, irmãos, é para preparar a gente para mudar a nossa geração. Sabe o que acontece na Coreia hoje? O Theo Ayashi tem falado muito sobre isso, sobre a Coreia. Inclusive, ele esteve lá esses dias. A Coreia foi conhecida por um povo de avivamento. Mas o que acontece? Esse avivamento na Coreia foi nos anos 1980, no tempo de Po Young-soo, que faleceu agora, esses anos aí de pandemia. E o que acontece hoje? Hoje você vai para a Coreia, você vê uma igreja avivada, mas a igreja avivada só tem cabelo branco. Aí você vai para a Coreia, os jovens, os adolescentes, eles não querem saber de Deus, não. Por quê? Porque o avivamento parou na geração passada. Então hoje você vai na Coreia, você não vê jovens sedentos por Deus. Você só vê pessoas de cabelo branco buscando a Deus. Por quê? Porque eles foram impactados com a verdade, mas não conseguiram transferir para os seus filhos. Porque eles se esconderam dentro da igreja, se esconderam dentro dos mecanismos da religião e não foram impactar a próxima geração. Então, porque o crente ele é muito assim, ele é muito de movimento, né? O crente religioso é assim, é muito, o culto do domingo foi poderoso. Não, eu quero que a tua vida seja poderosa. O culto do domingo foi poderoso. Eu quero que a tua segunda-feira seja poderosa, irmão. Se o culto do domingo for poderoso e você não for transformado, não mudou nada. Só ficou na religião, só ficou na pastolatria, que é um problemaço da igreja brasileira também hoje. Nós precisamos entender uma coisa, amanhã é segunda-feira. E toda segunda-feira, que é o dia a dia de cada um de nós, é o dia do culto ser poderoso também. A influência é sentar, discipular, sentar à mesa com os filhos, ensinar valores, conceitos, mudar a geração, plantar no coração das pessoas. Porque hoje, irmãos, não adianta a gente viver uma igreja de culto em culto. A gente vai ter que viver uma igreja bíblica, de passo em passo, de fé em fé, de glória em glória. Transformar o mundo é isso.
Porque você acha, enquanto a gente está num domingo, peraí que eu vou pensar como vai ser o próximo culto do domingo, minha pregação do domingo que vem, minha roupa que eu vou no domingo que vem. O sistema religioso pensa assim, né? Eu vou voltar no domingo que vem porque domingo é o dia do culto. Não, a minha vida é um culto. Domingo é o dia da reunião dos santos, da adoração, da gratidão, da celebração. Irmão, enquanto a gente muitas vezes pensa com a religião de domingo em domingo, as escolas estão plantando o conceito de segunda a segunda, dia após dia. Amado, o negócio é muito sério. E eu, como pastor, tenho uma responsabilidade, irmãos, de não te fazer por você, mas de te preparar para fazer. Porque a palavra de Deus diz que os 5 ministérios é para a edificação dos santos, para exercer o ministério. Minha responsabilidade como pastor é te equipar para exercer ministério. Eu só posso dizer que eu sou um pastor relevante quando eu te exerço para cumprir tua função. Se eu, como pastor, estou aqui de domingo em domingo e não estou mudando nada na tua vida, não está entendendo o impacto. O impacto é eu, todo domingo, toda quarta-feira, todo dia que você está comigo, eu tenho que te equipar para exercer o ministério. Eu tenho que te levar você para um nível maior. É minha responsabilidade. Efésios 4:11. Põe lá na tela, por favor, quem está lá a Leia hoje, a Yasmin? A Leia? Olha aí, Efésios 4:11 e 12. Desculpa sair do esquema, mas Deus está aqui, amém, irmãos? E você é muito escolhido, você é especial de Deus. E se você está aqui hoje, é porque Deus tem algo na sua vida. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, outros para pastor e doutor. Isso aqui não é hierarquia, irmão, isso aqui é chamado. Amém ou não amém? Tira na mente da religião, diz, um dia você é mestre, depois você é promovido para pastor, depois quem sabe um dia eu recebo um upgrade para profeta, e depois eu sou apóstolo, depois você vice-deus, vice-querubim, e daqui a pouco, se Deus estiver em crise, eu assumo lugar no céu. Não é isso não. Entendeu, irmão? Tira a mente da religião. Não é por cargo, é por chamado, amém? Mas para que é isso aqui, irmão? Para o povo ficar brigando dentro da igreja? Para o povo pensar assim, domingo é domingo? Não. Olha o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, irmão, se o pastor não te aperfeiçoa, alguma coisa está errada. Ou em você, que é a ovelha sem pastor, ou o pastor que não está pregando o que você precisa ouvir, está pregando o que você quer ouvir. Para a obra do ministério, ou seja, o ministério do pastor, não o ministério de todo crente, porque todos os santos vivem a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos. Deus não quer que um chegue e outro não chega. Deus não quer que metade da igreja amadureça e outra metade não. Deus não quer uma igreja meio evoluída. Deus não quer uma perna maior e outra perna pequena. Deus quer um crescimento uniforme, correto, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. É experiência isso aqui, mente de filho. Homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha o versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Ou seja, irmãos, é tempo da igreja entrar num nível de maturidade espiritual. Amém ou não, irmão? Levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens. Olha o engano. Hoje tem muito crente enganado. A igreja não deve se envolver, a igreja não deve se misturar, a igreja não deve se posicionar. Vai nessa, irmão. Essa é a pregação do anticristo. É a pregação da passividade. Não se envolve. Deixa o teu filho, deixa o menino escolher se ele vai ser menino ou menina. Não, a igreja tem que pregar, tem que ensinar, tem que orar, tem que profetizar, tem que ensinar. Mas se decidiu errado, não importa. Nossa pregação é a pregação cristocêntrica. Amém? Para quebrar o espírito de engano. Como você quebra o espírito de engano? Ensinando a verdade. Irmãos, a igreja hoje não é mais igreja para fazer culto. A igreja é igreja para equipar santos. A igreja é para maturidade. E aí a gente muitas vezes pensa, não, nós precisamos fazer um culto lindo. Nós precisamos fazer, lógico. Mas nós temos que fazer um culto de experiência, um culto de unção, um culto de ativação, um culto de direcionamento, um culto que no domingo ele seja glorioso, mas que a vida das pessoas seja transformada. Tem muito crente, irmão, que só está lá dentro do rótulo lá, de cristão, hall de membro. Ainda, como dizia, né, Beto, na nossa infância, o hall de membro. O Beto e eu viemos de uma igreja hiper mega tradicional que tinha um hall de membro no quadro de aviso. Meu irmão, agora nós estamos no avivamento. É tornar vivo aquilo que está morto. É reviver.
Por isso, vocês que cuidam de adulto têm responsabilidade, mas vocês que cuidam de criança têm dupla responsabilidade. Se vocês quiserem na aula de obreiro, vai ser diferente. A gente vai falar muito sobre o nosso papel como obreiro. Que obreiro não é mais, irmão, eu vou lá na igreja como obreiro, visto o meu avental, meu jaleco, ajudo e fim de papo. Não, todos nós obreiros somos profetas. Sabe quem que é o primeiro profeta da igreja? Lorival, Everaldo. Estão lá na porta da igreja. Eles que enfrentam os maiores demônios. Até você chegar aqui e me ouvir para pregar, você já passou por eles, já passou pelo elevador. Desculpa, o elevador tem um problema de peça, essa semana vai resolver. Você já passou por um monte de gente. Tem gente que pensa, não, o que vai impactar o culto. Eu falo isso na aula de obreiro. O crente vem para a igreja e diz, o que o pastor pregar hoje vai impactar o culto. Não, irmão, o impacto no culto começa lá na hora que você chega. A forma que você é recebida lá, eles são os primeiros profetas. Porque antes de você ter uma experiência comigo aqui, que é com Deus, mas falando com a pessoa do pastor, você teve uma experiência com o porteiro, você teve uma experiência com o do elevador, com o cara do apoio, com o ministro do Ministério Infantil, com o irmão da diaconia, com o pessoal da mídia, com quem estava no acolhimento. Você já teve um monte de experiência. O louvor, o pastor é o último, se você for pensar. Mas o que as igrejas querem fazer hoje? E eu já errei nessa. Formar só pastores, não querem formar discípulo. E eu estou pedindo perdão para Deus pelo tempo que eu quis formar ministério, não quis formar discípulo. Hoje eu estou engajado em formar discípulo. Meu irmão, é discípulo que a gente precisa formar. Se o cara está lá na porta, está no altar, não importa, a unção é a mesma. E Deus é glorificado. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele merece todo louvor, toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Eu quero trazer para nós 3 coisas e vamos orar. Quem ama, perdoa. Quem ama, perdoa. A celebração de Jesus era o perdão. Tanto que Jesus prega sobre a parábola do credor incompassivo. Leia um momento lá. Eu tenho até, depois iria ler, mas quero direcionar para o final. Quem ama, perdoa. Quem ama, se coloca no lugar, porque perdão é se colocar no lugar de alguém. Gálatas vai dizer assim, levai a carga uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se não houver perdão, não tem como você se colocar no lugar de alguém. O perdão é dom de Deus. E quando você perdoa, você entende a preposição da palavra, né? Por dom. Vem do latim, por dom. Perdão não é nosso, mas é de Deus em nós. Perdão. A palavra do perdão vem do latim perdão. Outra coisa, Jesus, em João capítulo 13, ele demonstra o maior ato de perdão e de humildade, que é lavar os pés dos discípulos. Lavar os pés quer dizer honrar, mas quer dizer profetizar. Porque quando você toca nos pés, você toca no fundamento. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles eram o fundamento da igreja. É profético. Eles estavam lavando os pés. A igreja começou por intermédio dos discípulos, que tiveram pés transformados. Por isso que Jesus, em determinado momento, fala para um deles assim, eu estou te dando novas sandálias para que vocês possam pregar o evangelho. Então, nós precisamos, irmãos, nesse tempo, perdoar. Perdoar é tratar o fundamento. Quando há perdão, há cura interior. A perdão é a chave da cura. Não é isso que a gente aprende na ministração de cura interior? Porque perdão é curar fundamento. Jesus poderia ter lavado o peito deles, o coração. Jesus poderia ter lavado a cabeça, a autoridade. Jesus poderia ter lavado a mão, olha, a unção. Mas Jesus lavou os pés, fundamento. Quando se trata o fundamento de uma árvore chamada raiz, ela tem bons frutos. Não adianta você ter um problema numa árvore ou num dente e tratar o que está em cima do dente. Você tem que conhecer o fundamento, não é assim? Assim o Senhor, quando lava os pés dos discípulos, ele estava dizendo assim, eu estou tratando o fundamento. Quando eu tratar o fundamento, a raiz, eu vou tratar tudo que está e vem a partir dele. Mas para haver humildade nesse nível de limpar os fundamentos, é necessário haver perdão. Porque com certeza na jornada aqui, Jesus estava já para ir ao céu, já estava no final da sua jornada. Quantas marcas não tinha? No coração de Jesus não acredito, mas no coração dos caras tinha.
Entre eles, de vez em quando, tinha umas coisinhas, não tinha? O Judas estava lá, o da incredulidade estava lá, outros lá que se sentiram desfavorecidos quando a mãe dos meninos chegaram e pediram para Jesus: Jesus, põe um filho meu à tua direita, outro à tua esquerda. Com certeza, entre eles, não era um mar de rosas a relação, irmão. Mas quando Jesus trata o perdão, Jesus estava dizendo: eu estou equipando vocês para a obra maior, porque o perdão é a chave de tanta coisa no reino de Deus. Segundo ponto, quem ama cura. Porque Jesus não disse que ele iria curar. Nós sabemos que ele é o Deus que cura, mas ele diz: eu te dou autoridade para você curar. Já leu esse texto? Você vai curar. Quando você ama, você carrega uma unção de cura. Isso é poderoso, irmão. Pega isso no teu espírito. Quando você ama, você vai curar. Ah, pastor, mas Deus vai curar. Claro, eu vou orar em nome de Jesus para alguém ser curado, é claro. Mas ele diz: se você impor as mãos, eles serão curados. Ele não diz: eu vou estar lá para fazer eles curados. É óbvio que quem tem o coração em Deus reconhece e sabe que a glória é dele. Mas Deus te deu autoridade para curar. E pensa numa cura bíblica, uma cura integral. Através da sua vida eu profetizo: pessoas vão ser curadas do corpo, vão ser curadas da alma e vão ser curadas do espírito. Porque teve curas que Jesus fez que eram totalmente físicas. Mas Jesus curou aquela mulher da hemorragia, que era uma cura emocional. É óbvio que todo mundo olha para o lado físico, de ter parado de ter estancado o sangue, mas aquela cura era emocional. E Jesus também cura pessoas com problemas espirituais, como foi o paralítico carregado pelos 4 amigos ali. Não é um problema físico, porque quando Jesus cura ele volta a andar, mas Jesus fala para ele: querido, pega o teu leito e volta para a tua casa. Jesus fez ele pensar em coisas que ele estava errado. Jesus falou para ele: você não vai sair por aí não, você vai voltar para a tua casa. Você tem um problema espiritual de família, alguma coisa esse cara tinha. Então você percebe que toda cura, ela manifesta o poder e o reino de Deus. Nós temos que crer no reino de Deus e no Deus do reino, amém? Uma frase para abençoar a sua vida: o Deus que você experimenta é o mesmo que você transmite. O Deus que você experimenta é o mesmo que você transmite. Pega o gadareno, que Deus que ele experimentou, um Deus que libertou ele de uma legião de demônios. Sabe o que era uma legião? Legião fala de 100 demônios. Uma legião de soldados romanos era uma legião de 100 soldados. Então se ele diz assim: qual demônio está aí? Ele fala uma legião. Um cara carregava 100 demônios, gente. Pensa comigo, agora Jesus pega um cara, 100 demônios, que se joga no barco onde Jesus está, conta a história dele, que andava pelado, fazia zoeira lá, dormia em sepulcro, nem com corrente segurava um cara, e esse cara evangeliza a cidade, irmãos, porque quem ama cura. Automaticamente que o amor de Jesus entrou, curou a vida do cara, libertou, e à medida que ele foi liberto dos demônios, ele libertou a cidade. Você percebe que para nós cidade pode parecer a palavra polis, né, da palavra metrópolis, né, ou da palavra decápolis, né, do ministério de Jesus. Cidade para nós pode parecer um negócio muito grande, até pela dimensão do estado de São Paulo, né, quando a gente pensa em cidade. Mas você percebe que Deus nos chamou para discipular cidades? Sabia que você é um profeta na cidade onde você mora? É impressionante, né? Às vezes você pensa assim: não, o gadareno ganhou uma cidade, mas eu não posso ganhar não. Por que não? Você foi levantado para discipular nações, etnias, povos. Sobre a tua vida há uma autoridade sobre a cidade, cara. Isso é poderoso. Isso é grande. Entenda isso, irmãos. Um Deus grande vai usar pessoas grandes. Deus te deu autoridade sobre a cidade. Você pode pensar que não, mas você quando entra num restaurante,
Muitas vezes está você lá, o cara do restaurante e uma mesinha com alguém servindo. Pode perceber, o restaurante começa a encher. Faz essa prova. Vai tomar um café numa cafeteria, chega lá, mas vai numa cafeteria que não tem ninguém. Você vai chegar e vai falar, eu quero um café expresso. Senta lá para tomar um café. Fica lá uns 15, 20 minutos. Na hora que você sair, já vai ter um pedindo, outro. Sim ou não, irmão? Agora, se diante de um estabelecimento comercial, você chega num lugar para abençoar, você é um profeta em São Caetano, em Santo André, em Mauá, Rio Grande, Ribeirão, São Bernardo, Itaim, São Paulo. A tua vida, irmãos, eu quero dizer isso para você, a vida de um líder religioso, somos chamados, pastor, de líder religioso, embora eu não concorde muito com a conjuntura, mas enfim, nosso papel como pastor não é ser uma tampa na sua vida. Não é ser uma tampa na sua vida, limitar você. Mas o meu papel, o meu ministério é ser uma plataforma para você. Eu quero que através da minha vida você possa entender uma coisa, você voa mais longe. Porque você tem o dom para ganhar a tua cidade. Você percebe que o instinto do amor está em nós? Sabia que você tem um instinto de salvar pessoas? Você já salvou alguém em estado de dificuldade? Alguém que desmaiou? Você já parou o carro numa estrada que tinha um carro que tinha um acidente? Alguém que você já salvou, talvez? Deixa eu te falar, salvar não é uma coisa que Deus nos dá no momento, é um instinto nosso. Você entende que quando você ama, você tem um instinto de cuidar? Não tem como você não cuidar. Tem vezes que algumas pessoas falam, pastor, mas vocês são meio bobinhos, as pessoas muitas vezes estão ali, vocês estão sempre cuidando. Por quê, irmão? É instinto. Tem que cuidar, tem que amar, tem que acolher, tem que ajudar. Ah, pastor, mas aquela pessoa saiu da igreja. Meu irmão, que bênção, saiu da igreja. Glória a Deus, foi abençoado. É reino, é filho. E se um dia voltar para a igreja, vai ser acolhido e abençoado, cuidado e amado, porque nós não trabalhamos para uma denominação, nós trabalhamos para um reino. E as pessoas não são filhos da igreja, elas são filhas do reino, está escrito na palavra. E se eu sou filho do reino, eu tenho o instinto de salvar, eu vou salvar. Igual teve um dia que o Luca estava assim, eu até pensei que ele ia cair, ele fez que dar uma tropeçada, eu já fui e já peguei no braço dele. É instinto. Não tem como falar, não, deixa, tudo bem, deixa, mas em determinado momento, num chão de pedra ali, no hall do condomínio, se ele cai ali, ele se esborracha. Eu pego, porque é um instinto de salvar. Quem ama, cuida, irmãos. Por isso que Jesus fala para Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. E as terceiras vezes ele falou assim, então apacenta os meus cordeiros. Porque só vai ter autoridade para cuidar quem entende o que é amor. Se você não ama o que faz, não ama o que é, não ama o Deus que serve, não ama o ministério que Deus te deu, você não está habilitado para cuidar. Mas se você ama, o amor é a maior credencial do Evangelho. Nós somos gente que ama. Nós somos gente que ama. Nada seremos, isso aí. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 13. Sem amor nada seremos. O amor é a base de tudo. A gente ama, a gente corrige, a gente exorta, mas a gente ama. E quando a gente ama, irmão, a gente dá a chance da pessoa retornar. Ou você fala para mim que você não ama. Em alguma área da tua vida você não está como o pai do filho pródigo na varanda esperando alguma coisa acontecer. Talvez você não está esperando um parente teu ser salvo. Você está como o pai na varanda da casa, o pai do filho pródigo. Você não está esperando alguma coisa acontecer na tua vida? Você não tem esperança de um parente teu aceitar Jesus, alguém mudar de vida? É porque você ama. E quem ama cuida, e quem ama fica à espera do milagre. Fica na varanda da vida esperando. Todos nós, em uma área da vida, estamos numa varanda, irmãos. Eu acho que na minha vida, eu tenho áreas da minha vida que eu estou na varanda esperando. Porque se você tem uma esperança, você ama, você cuida, você fica na varanda esperando o filho voltar, o marido voltar, a esposa voltar, o negócio acontecer, o outro... Você espera, a vida é feita de uma varanda. E aquele pai esperou por quanto tempo eu não sei, mas ele esperou na varanda, até que um belo dia ele viu o filho no caminho de volta.
Porque quem ama, cuida. Quem ama, cuida, irmãos. Não tem como você não cuidar. O amor não é um negócio que você põe e tira. O amor é uma coisa que está em você. Porque se Deus é amor e você está em Deus, esse amor está em você. E você vai socorrer, você vai ajudar. Não tem como não. É óbvio que tem momentos que a gente precisa, como pastor, te direcionar como ajudar. Porque muitas vezes a falta de conselho arrebenta. Mas que você tem que ajudar, você tem que ajudar, meu irmão. Fala sério. E isso é bênção. Então, amado, diante de todo esse contexto que você está vivendo, pessoal, familiar, na empresa, nos negócios, sobretudo no ambiente nacional, nós somos gente que ama. Que a gente não entre em discórdia, em briga. Que a gente possa pensar assim, peraí, a coisa está feia, como a Andressa falou. Mas se a gente ficar só falando que a coisa está feia, não vai mudar nada. Mas é aquilo que ela falou, o que a gente pode fazer para mudar esse contexto? Gente que ama, gente que planeja, gente que pensa, gente que transforma. Eu estou afim de mudar pessoas. Não é eu que mudo, eu sei que é o Espírito. Mas eu sei que um dos princípios de Deus é que Deus usa vidas. Eu quero ser um homem usado por Deus para mudar pessoas. Na minha vida, eu não sei quantas pessoas eu vou pastorear, mas eu sei que as pessoas que eu pastorear, eu quero influenciar o destino delas. Eu quero abençoar, eu quero ser um protetor, alguém que cuida, alguém que abençoa a vida delas, e Deus seja louvado. Porque a minha intenção não é fazer pessoas membros da igreja. É óbvio que todos nós somos membros de uma igreja por um mandamento do Senhor. Mas o meu papel é fazer de cada um de nós um discípulo do Senhor, um filho do reino, para que possamos transformar o ambiente onde nós vivemos. Que você seja muito abençoado. Que você receba essa noite do amor de Deus. Que você seja cheio do amor de Deus. Que você possa viver este Deus que traz perdão, traz cura e te traz cuidado. Você também precisa, como eu, ser perdoado, ser amado, ser cuidado. Nós precisamos essa noite. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos declarar, Senhor, que nós somos um povo que ama. Nós somos o povo da cruz, nós somos o povo do Evangelho. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo que se chama pelo teu nome. Nós somos o povo da misericórdia. Nós somos o povo que atravessa a rua. Nós somos os bons samaritanos. Nós somos o povo que perdoa. Nós somos o povo que aceita o diferente. Nós somos o povo que respeita. Nós nem tudo concordamos, mas nós respeitamos. Nós somos aqueles que estamos à mesa com o Senhor. Nós somos um povo que amamos, porque a experiência que temos recebido do Senhor é a mesma que transmitimos. O Deus que eu revelo é o Deus que eu creio. Eu confesso, Senhor, que o Deus que eu crio era um Deus religioso, mas hoje eu creio num Deus que é Pai. De uns anos para cá eu tenho entendido isso, Senhor. De como o Senhor não trabalha com os nossos porquês, mas o Senhor trabalha com os nossos praquês. Senhor, nos alinha ao teu propósito, Senhor. Nós não somos um povo de contenda, nós não somos um povo de intriga, um povo de julgo, nós somos um povo que amamos. Derrama um bálsamo nessa noite sobre nós, Espírito Santo. As pessoas vão ceder pelo amor, vão ser convertidas pelo amor, não é pela raiva, não é pelo nervoso, não é pela ira, mas é honrando que nós vamos ser honrados. Quando você ama, você sobe o degrau da honra. Quando você ama, você entra num nível espiritual mais profundo. Ame intensamente, ame de novo, faça de novo, tente mais uma vez. Porque quando se ama, a reconciliação, a perdão, a paz. Nós não somos o povo da intriga,
Nós não somos o povo do dedo na cara, nós somos o povo da reconciliação, o povo do ajuste, o povo do perdão. E nós vamos ganhar essa nação, irmãos, perdoando, amando, ministrando, apacentando pessoas, assim que Jesus nos ensinou. Nos tempos de Jesus havia uma briga religiosa, uma briga política gigantesca, mas Jesus entrou ali como o filho da irmã Maria. Jesus entrou ali como filho da irmã Maria. E um dia a irmã Maria e o irmão José, que ia no templo, procura um menino, ele está na escadaria ensinando pessoas. Ele não entra lá por cima, ele entra por baixo. Amado, nós não vamos conquistar nada querendo entrar por cima. E olha que Jesus tinha tudo para entrar por cima, porque ele era Jesus. Mas quando ele chega lá no templo, ele fala: quem é você? Ele não fala: eu sou Jesus, sou o Messias. Ele fala: eu sou o filho do carpinteiro, eu sou filho da irmã Maria. E por causa dessa humildade, irmãos, o Senhor o exaltou soberanamente. E os religiosos da época, os políticos da época, os de nome da época, começaram a ouvir o menino lá com 12 anos, falando, eles estão falando com sabedoria. Esse menino tem uma sabedoria incrível. É o filho da irmã Maria mesmo? É aquele que há 12 anos atrás, antes de matar, o pai dele teve que ir embora para o Egito, que senão iam quebrar com ele? Que não é assim? O tempo de Jesus também já começou um vucu-vucu de aborto lá na época, de matar criança. Mas o irmão, você é filho do irmão José mesmo? É, sou filho do irmão José. Olha aí, que menino usado, que menino abençoado. Meus irmãos, Jesus falou assim: eu sou manso e humilde de coração, e tenho descanso para a vossa alma. Gente que ama, gente que serve. Gente que ama é gente que lava pés. É gente que começa de baixo. É a gente que ganha pessoas, respeitando as pessoas. Não é mandando, não é brigando com ninguém. Nós vamos ganhar essa nação, irmão. Nós vamos ganhar essa nação. Nós vamos ganhar essa nação no amor. Nós vamos ganhar essa nação. E o dia que ele não quiser mais que a gente ganhe, foi o que eu falei no início do culto. O que ele vai fazer com a gente? E deixa o bicho pegar aí, que nós não vamos estar mais aqui mesmo. Enquanto a gente estiver aqui, nós vamos conquistar amando. Foi o que a Andressa falou. E de segunda a segunda, Deus vai ser glorificado. Amém? Você está feliz? Aplauda Jesus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Fique em pé no seu lugar, meu irmão.